Amém. A paz do Senhor, igreja. Amém? Glória a Deus. Vocês estão animados? Glória a Deus. Também estou animada. Estou no pique terça-feira, que ministramos lá no recreio a respeito da graça do Senhor, amém? Da extraordinária graça. E eu vou dar continuidade falando da graça do Senhor. Vamos falar hoje sobre a graça e a verdade. Espero que na mesma animação do recreio, na mesma rapidez, que foi um milagre. O pessoal de Curicica que estava lá, eu falei, não se acostuma, porque como o recreio está começando, então a gente tem que chegar devagar, né? Então a gente vem, dá uma palavra, né, de graça, que dura, 50 minutos, super rapidinho. Mas não, Curicica já está acostumado, amém? Curicica já está como? Nas nuvens. Glória a Deus. Então, se você puder, abra sua Bíblia em Colossenses 1. Colossenses 1, eu vou ler do versículo 3 ao versículo 6. Aí, tu é de Deus, hein, Vincent? Tu também é de Deus, né? Tem que ser, filha. Obrigada. Glória a Deus. Vamos lá. Colossenses 3. Deixa eu só mudar aqui da ponta do Vinicius. Gente, vou começar uma campanha de oração que diz assim: por favor, coloque um ar-condicionado para a pastora Juliana, amém? Você ore todo dia pela minha vida, pela vida da igreja, né? Vou começar essa campanha para ver se toca o coração, né? Do pastor Bruno, que administra a igreja, para botar o nosso ar-condicionado aqui, em nome de Jesus, para a glória do Senhor. Colossenses 1, a partir do versículo 3, que eu vou ler, Colossenses 1, diz assim: damos graças a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, orando sempre por vós, pois ouvimos falar da vossa fé em Cristo Jesus e do amor que tendes por todos os santos, por causa da esperança depositada para vós nos céus, do qual antes ouvistes na palavra da verdade do Evangelho, que chegou até vós, como também está em todo o mundo, frutificando e crescendo, assim como em vós, desde o dia em que ouviste e conhecestes a graça de Deus em verdade. Amém? Vamos orar. Senhor, em nome de Jesus, Senhor, nos colocamos diante de Ti essa manhã, nos colocamos diante de Ti, Senhor, como sua casa, como seus filhos, Senhor, como sua família, e estamos reunidos, Senhor, na sua casa como seu corpo, meu Pai. Estamos reunidos na sua casa como a sua igreja, meu Pai, e desejamos Te ouvir. Desejamos ouvir a sua voz, então eu te peço, Senhor, que o Senhor fale conosco nesse dia, Senhor, porque quando os homens falam, eles compartilham das suas próprias informações, mas quando o seu Espírito fala, ele imparte da parte de Deus, ele fala diretamente da parte do Senhor, ele imparte de si mesmo, Senhor. Então precisamos te ouvir, Senhor, precisamos ouvir, Senhor, a sua voz com clareza. Limpe, Senhor, os nossos ouvidos de todos os tampões produzidos, Senhor, pela religiosidade, Senhor. Todo tampão produzido pelo mundo, Senhor, pelo sistema, pelos problemas, pelas circunstâncias, que tudo isso caia hoje por terra, Senhor, porque queremos te ouvir com clareza, Senhor, porque hoje queremos ouvir a sua voz, queremos sentir o seu Espírito Santo, Senhor, queremos sentir, Senhor, do teu Espírito, Senhor, no nosso espírito, na nossa alma, no nosso corpo, queremos o fluir da sua vida em nós, Senhor. Então que o Senhor possa, Pai, em nome de Jesus,
apartar de nós todo o coração endurecido. Mantenha o nosso coração aberto em obediência para ouvir a sua palavra, Senhor. Mantenha o nosso coração em obediência para ouvir a sua voz, Senhor. Fala-nos, Senhor, e tudo aquilo que está morto vai viver. Fala-nos, Senhor, e tudo aquilo que está dormindo vai acordar, Senhor. Fala-nos, Senhor, e tudo aquilo que está desativado vai ser ativado esse dia, Senhor. Fala-nos, Senhor, fala-nos, Senhor, fala-nos, Senhor, porque queremos ouvir da sua voz, Senhor. Queremos ouvir o destino claro que vem da parte de Ti pela sua palavra, Senhor. Queremos, Senhor, um destino claro a respeito do nosso chamado, da nossa missão, através da Tua vida, através da Tua palavra. Então faça-se real nesse dia, Senhor. Que a sua voz seja real, Senhor, no nosso coração, meu Pai. Que a graça, que a verdade, que o reino, que a igreja, que o propósito não sejam apenas palavras bonitas, mas se torne uma palavra de vida em nós, Senhor. Que seja uma palavra de vida, que a palavra faça carne em nós, que possamos encarnar a Tua palavra em nós, Senhor. Queremos Te ouvir, Senhor. Queremos que sejamos absorvidos pela Sua graça. Queremos ser absorvidos pela Sua verdade. Queremos ser absorvidos pela Sua palavra, Senhor. E que em nome de Jesus, Senhor, a voz que comove os céus e a terra venha comover o nosso coração. Que a sua palavra, Senhor, que é vida, que a sua palavra que é luz, que a sua palavra que é saúde, que a sua palavra que é liberdade, que a sua palavra que é esperança, que a sua palavra que é glória, que a sua palavra que é graça e verdade, seja tudo em nós. Então fala-nos, Senhor, esse dia. Nos colocamos rendidos, Senhor, ao seu querer, à sua vontade e à sua voz, em nome de Jesus. Se você crê, diga amém. Glória a Deus. Vincent, só ajeita um pouco o ventilador que tá voando as minhas 100 mil folhas. Aí tá voando a Bíblia. Vira ele um pouquinho pra lá, isso. Que ele vai bater lá e vai vir aqui. Tá bom. Que aí depois eu vou andando. Obrigada. Então, Colossenses 1, versículo 3 ao versículo 6, vai dizer a respeito daquilo que está sendo formado em nós. Vai falar a respeito, da ação de graças que o apóstolo Paulo está fazendo. Ele já começa no versículo 3 dando graças a Deus, dando graças ao Pai, porque pelo evangelho da verdade que chegou até eles, por conta da esperança do céu que foi depositada sobre eles através do evangelho da verdade. E a gente chega no versículo 6, que é o versículo que eu quero que vocês guardem no coração de vocês nesse dia, que vai falar que chegou até vós como também em todo mundo, frutificando e crescendo, assim como em vós, desde o dia em que ouviste e conheceste a graça de Deus em verdade. Então nós ouvimos plenamente, a palavra aí, ouvir e conhecer. Essa palavra conhecer significa um conhecimento pleno, um entendimento pleno a respeito da graça e da palavra de Deus, amém? E não, qualquer palavra, não qualquer coisa que foi ministrada, mas a verdade do evangelho. A graça foi ministrado em verdade. Amém? Então disso se trata a palavra de Deus, disso se trata a palavra da verdade do evangelho. O quê? Que não basta apenas ouvir, ele vai dizer que ouvistes e conhecestes a graça de Deus em verdade. Então disso se trata a palavra, o evangelho da verdade, que não basta apenas ouvir, mas nós temos que conhecer plenamente a graça de Deus, amém? Temos que conhecer plenamente a graça de Deus em verdade, porque somente dessa forma ela produz fruto e cresce. Então a palavra ela é bem clara, dizendo que ela vai frutificar. Essa palavra ela vai crescer, mas ela não frutifica e cresce de qualquer maneira, Tem um porquê que ela frutifica e cresce. E ela frutifica e cresce porque a palavra do evangelho dispensado em graça, ela é dispensada em forma de graça e verdade, e não apenas por aqueles que ouviram a palavra, mas por aqueles que se dedicaram a conhecer a graça e a verdade de Deus. Vocês estão entendendo? Diga amém. Somente dessa forma a palavra do evangelho da verdade gera fruto e cresce.
O que confirma em nosso coração que a palavra de Deus também não é local. Ele vai falar, né? Também, a palavra do evangelho da verdade que chegou até vós, como também está em todo mundo. Uma palavra que não chegou apenas para nós, amém? Mas uma palavra que chegou a todo mundo. O que isso quer dizer, pastora? Quer dizer que a palavra do evangelho não foi feita para ficar presa em 4 paredes. Ela foi feita para chegar a todo mundo, amém? Ela foi feita para chegar aos 4 cantos dessa terra. Não é um privilégio nosso, não é um privilégio do brasileiro, não é um privilégio de países que são cristãos. O evangelho tem que chegar a todo mundo. O evangelho da graça, o evangelho da verdade, ele foi feito para chegar em todo mundo. E esse evangelho da verdade, ele precisa frutificar e crescer em todos os lugares, amém? Ele não foi feito para ficar retido, né, como posse dos evangelhos, como posse de 4 paredes. Ele foi feito para chegar aos 4 cantos dessa terra, amém? Então Paulo está estabelecendo uma igreja em Colosso, né? Uma igreja baseada e fundamentada em uma verdade poderosa. O quê? Que verdade é essa? Que eles não eram únicos. Não era exclusivo deles o evangelho. Eles não eram os únicos que recebiam da palavra da verdade, né? Da palavra do evangelho em graça e em verdade. Há pessoas no mundo inteiro conhecendo e crescendo nessa mesma graça. Há pessoas no mundo inteiro crescendo nessa mesma verdade. Amém, igreja? Então a meta de Deus, o que a palavra está comunicando para nós? Que a meta de Deus não é só que a gente ouça sobre a sua graça e a sua verdade, mas toda a terra tem que chegar ao conhecimento de todos a respeito da graça de Deus e da verdade de Deus. Amém, igreja? Então entenda, conhecer desse evangelho, conhecer dessa graça, conhecer dessa verdade, não é falar em definições, né? Não é definirmos o que é graça, não é definir o que é verdade, não é falar de conceitos, né? Conhecer a graça em verdade não é você definir um conceito ou falar de uma filosofia ou de uma ideologia humana. Conhecer da graça em verdade é Deus falando de uma experiência profunda com uma graça que transforma tudo e todos. Deus está comunicando com a sua igreja, falando à sua igreja que conhecer dessa graça não é conhecer uma informação, não é saber uma definição, não é uma ideologia. Não é uma frase que você coloca de efeito na internet, né? Não é isso que se trata a graça, não é isso que se trata conhecer a graça. Conhecer a graça é uma experiência profunda de transformação de vida. E é isso que Deus quer que conheçamos. É isso que Deus quer que seja conhecida em todo mundo, uma graça e uma verdade que transforma vidas, amém? A meta de Deus com a sua graça não é só cobrir os nossos pecados, amém? Não é só a graça veio e me salvou e me tirou da minha condenação, porque a palavra vai dizer que eu estava perdido, estava morto em meus delitos, em minhas ofensas, em meus pecados, mas Cristo veio, morreu na cruz do Calvário por mim, por você, e tornou, né, esse favor que não era merecido, porque eu não fiz nada para merecer, e me entregou esse favor, me entregou esse presente da salvação e cobriu os meus pecados. Não é só a graça que cobre pecados, mas sim uma graça que transforma o nosso coração. Uma graça que transforma um coração cheio de pecados. Uma graça que veio transformar o nosso interior. Uma graça que veio nos encher de tal forma que quando nós estivermos cheios dessa graça, nós vamos poder transbordar para o exterior essa graça. E quando nós somos cheios dessa graça e essa graça começa a transbordar da minha vida, todo o engano que está à minha volta também é removido, amém? Então não é uma graça que apenas veio perdoar os meus pecados, mas é uma graça que veio transformar a minha vida interior e a minha vida exterior, amém, igreja? Essa é a maravilhosa graça de Deus, amém? Ela não é uma ideologia, não é um conceito, ela é muito mais profundo do que a gente ouve falar por aí, amém? Mas
aquilo que não pode ser ignorado, para que a gente conheça a profundidade do que é a graça do Senhor, é o que? Não podemos ignorar em conhecê-lo. Não podemos ignorar em conhecer dessa graça. Não podemos ignorar que nós temos que nos dedicar em não só ouvir, mas conhecer a Cristo. Conhecer, né, o dono, vamos falar assim, dessa graça, o dono dessa verdade, amém? Porque Paulo vai ressaltar no versículo 6, vocês não só ouviram sobre essa graça, vocês não só, né, escutaram a respeito, ele coloca de maneira bem clara no texto, vós que ouvistes e conhecestes. Então não só ouviram a respeito da graça, vocês conheceram dessa graça. E eu não estou desmerecendo o ouvir da palavra. Ouvir a palavra é um ato profundo da graça de Deus, amém? Porque a palavra lá em Romanos 10, versículo 14, 15, vai dizer, né? Como ouvirão se não tem quem pregue, né? A palavra vai dizer em Romanos 10, né? Formosos são os pés daqueles que anunciam a palavra das boas novas, amém? Então há glória naqueles que ministram, né? A glória naqueles que ouvem desse evangelho. Mas o que Paulo está dizendo para nós em Colossenses 1, versículo 6? Que ouvir não é suficiente. Só ouvir não é suficiente, é só uma primeira etapa, é só um primeiro estágio, né? Nós começamos ouvindo a palavra, e ao ouvir da palavra, nós passamos o quê? A crescer em nós uma vontade, né? Um impulso, um desejo de conhecê-lo mais, amém? Então, o que Paulo está dizendo é que há sim glória, né? Há sim graça em ouvir, né, a palavra de Deus, né? Mas não é suficiente. É só uma primeira etapa, porque tem gente que de domingo a domingo ouve a palavra da verdade, mas o seu coração não é transformado. Tem pessoas que vêm à igreja de domingo a domingo, vêm na sexta, vêm na terça, ouve palavra na internet, né? Mas não permite que seu coração seja transformado. Por quê? Porque não basta só ouvir, amém? Há mais, há algo mais profundo, há mais do que ouvir apenas pregações, há mais do que ouvir apenas ensinos, há mais do que ouvir a palavra. O que é? O que tem de mais, pastora? É conhecê-lo, é encarnar essa verdade, é você se apropriar dessa verdade, dessa graça. Então não basta ouvir a palavra da graça, ouvir a palavra, não adianta só você estudar a respeito da graça do Senhor, você tem que desejá-lo, conhecê-la, você tem que encarnar essa graça, tem que se apropriar dessa graça, porque em 1 João 4, versículo 17, vai dizer assim a palavra para nós: assim como Cristo é, nós também somos nesse mundo. Assim como Ele é, nós também somos nesse mundo. Então, se assim como Ele é, nós também somos nesse mundo, nós temos que nos apropriar de tudo aquilo que Cristo é, amém? E Ele é graça, e Ele é verdade, e Ele é vida. Então não basta você ouvir para você declarar aquilo que João declarou com muita coragem, porque é uma declaração de muita coragem você dizer, né, que assim como Ele é, eu também sou nesse mundo. É porque você tem que ter a certeza que você não apenas está ouvindo a palavra, mas você está sendo diariamente transformado por essa palavra, conhecendo cada vez mais. Vocês estão entendendo? Diga amém. Então, esse texto de 1 João 4, versículo 17, se tornou um texto muito, né, usado, bonito, né, que a gente gosta de declarar, né, aleluiados, né, ai, como Ele é, nós também somos, como Ele é nessa terra, eu também sou nesse mundo. Mas a minha pergunta é, será que hoje, como geração, nós somos o que Cristo é? Será que você hoje, como igreja do Senhor, você pode declarar assim como João declarou, que você é como Ele é? Que você é como Cristo é nesse mundo verdadeiramente? Será que hoje nós somos a expressão daquilo que Ele é na terra? Porque é isso que está dizendo 1 João 4,17.
que aquilo que Ele é, nós também somos. E nós não somos no céu, nós não somos quando morrermos e estivermos diante do Senhor. Nós não está dizendo que nós seremos quando Jesus voltar. É uma afirmação no presente, está dizendo aquilo que Cristo é, nós também somos nesse mundo, nesse tempo. E será que hoje nós somos aquilo que Cristo é? Porque só de ouvir falar, você pode repetir esse texto milhares de vezes, mas ao conhecer a palavra, você precisa se transformar naquilo que a palavra está dizendo. Conhecer a palavra não é só ouvir, é você se transformar naquilo que a palavra está dizendo a seu respeito. Será que quando olham hoje para a igreja, no mundo inteiro, não estou falando só da casa de Deus, estou falando da igreja global do Senhor, amém? Do corpo de Cristo. Será que quando olham para a igreja no mundo inteiro hoje, as pessoas podem dizer, nossa, uau, verdadeiramente há um Deus? Verdadeiramente eu vejo o Senhor em todos os detalhes, em todas as formas. Será, que nós estamos, verdadeiramente nessa profundidade em expressar aquilo que conhecemos, ou estamos apenas no primeiro passo, aonde ouvimos, celebramos aquilo que ouvimos, declaramos, nossa, que tremendo aquilo que nós escutamos hoje, e ficamos presos apenas no ouvir e não nos movemos para uma próxima etapa, que é conhecê-lo plenamente? São perguntas retóricas, porque eu sei a resposta. Mas eu quero, como todo domingo, bom domingo, levá-los a refletir que nós não podemos ser meros ouvintes da palavra. Precisamos conhecer para sermos transformados na verdade e na graça dessa palavra. A nossa geração está cheia de bons ouvintes, mas poucos conhecem a graça de Deus em verdade. A nossa geração está cheia de gente que adora ouvir, adora ir para seminário, adora ir para retiro, adora... Aí, falar em retiro, o pastor Bruno anunciou o retiro? Ele anunciou não, né? Temos retiro chegando, amém? Glória a Deus. É na segunda semana de abril, né? Se eu não me engano, depois que passa a Páscoa. De 12 a 16, amém? O nosso submersão, glória a Deus, aleluia. Já deve estar acabando as vagas. O pastor Bruno gosta de alongar as vagas, né? Mas eu gosto, de encurtá-las. Então, em nome de Jesus, se inscreva antes que eu encurte elas. A nossa geração está cheia de bons ouvintes, mas cadê aqueles que se dedicam a conhecer a palavra? E a demanda de Deus para esse tempo é que nós o conheçamos. A demanda de Deus para esse tempo é que não é só ouvir, mas que o conheçamos, e que conheçamos a sua graça, que conheçamos a sua verdade, que eu e você possamos conhecer a sua realidade. Ou seja, temos que sair de trás da aparência. Temos que sair de trás da aparência. A verdade de Deus não é aparência. Nós temos que pegar tudo aquilo que é aparência e rasgar, Para quê? Para que a gente consiga olhar por debaixo da aparência, ver aquilo que está por baixo da aparência, passar a ver verdadeiramente. Tudo que é aparência, tudo que é sombra, isso ficou no velho pacto. Uma igreja que continua vivendo da aparência, ela continua vivendo do velho pacto. Uma igreja que continua vivendo de aparências, ela continua presa à velha aliança. Porque a velha aliança vivia de aparência, a velha aliança vivia de sombras, porque elas não tinham conhecimento da verdade, da graça e da realidade de Deus. Mas quando Jesus veio, tudo que era aparente se desfez. Porque Ele era a própria realidade de Deus encarnada no homem, andando nessa terra. Porque a aparência esconde a realidade de Deus, mas a sua verdade o revela.
A aparência, ela esconde a realidade de Deus, mas a sua verdade o revela. Revela a realidade de Deus. Então, eu vou dar um exemplo. A verdade te faz ver, além da aparência. O que significa isso? Significa que quando Moisés andava com o povo no deserto e quando eles estavam com sede, o que Deus orientou Moisés a fazer? A bater na rocha, para que a rocha saísse água, para eles poderem saciar a sede deles. Então, para eles, a rocha era só uma rocha. Mas agora, quando nós vivemos da graça e da verdade, nós entendemos que a rocha agora, ela vai além da aparência da rocha. A rocha no novo pacto, a rocha, pelo entendimento da sua graça e da sua verdade, é quem? Cristo. A rocha é Cristo. E por que Moisés precisou bater na rocha? Porque precisa bater naquilo que é aparente, para que a realidade se manifeste. A aparência precisa ser rasgada, removida, quebrada, para o que é real seja visto. E é por isso que Deus manda ele primeiro bater na rocha. Moisés bate na rocha, e quando ele quebra a rocha, ele bate na rocha, aquilo que é aparente é desfeito, para que a verdade seja vista. E a água começa a fluir daquela rocha, para saciar a sede do povo. E quem é que sacia a nossa sede? Cristo, amém? Ele é a fonte da água da vida eterna. Pastor Bruno já deu esse exemplo e eu vou dar de novo, só que ele falou com outra fruta. Se nós apertarmos uma laranja, o que sai da laranja? O que sai da laranja, crente? Suco de laranja, né? Não vai sair abacaxi, né? Se eu aperto uma laranja, sai da laranja suco de... E se eu apertar você, sai o quê? E se eu apertar você, o que sai? Se apertarmos a igreja, o que sai da igreja? O que sai de você quando você é apertado? Porque a verdadeira realidade é a verdade que se encontra dentro de nós. Então, o que encontra-se dentro de você se eu apertar você? Porque quando eu aperto uma laranja, eu tenho certeza que vai sair suco de laranja. Se eu aperto um limão, eu tenho certeza absoluta que vai sair o quê? Uma limonada, amém? Vai sair o suco do limão. E se eu apertar a vida da igreja, se eu apertar a sua vida, o que vai sair? Que verdade sai de você quando eu te aperto? A meta de Deus não é fortalecer a nossa aparência. Porque você pode ter aparência de verdade, você pode ter aparência de graça, você pode ter aparência de crente, mas a verdade que está em você só é vista quando eu te aperto. Então a meta de Deus não é fortalecer a nossa aparência. A meta de Deus conosco é que quando Ele nos apertar, o que saia seja Cristo. A meta de Deus é que quando Ele aperta a minha vida, quando Ele aperta a sua vida, quando Ele aperta a vida da igreja, seja visto Cristo, saia de nós Cristo. E quando Ele apertar e sair de nós Cristo, então verdadeiramente nós conhecemos a graça e a verdade de Deus. Enquanto Ele está apertando a minha vida e a sua vida e sai tudo, menos a vida do Filho, nós ainda só estamos ouvindo e não conhecemos a verdade que nos transforma. Conhecer a graça de Deus em verdade é importante por quê? Porque conhecer a graça de Deus em verdade me livra de eu ter que definir por mim mesmo o que é a graça do Senhor. Me livra das definições teológicas a respeito da graça, a respeito da verdade. Porque nós estamos cheios de definições a respeito da graça, que a graça é o favor imerecido, e de fato é um favor imerecido. Que a graça, é a vida transformadora do Senhor. De fato, ela é a vida transformadora do Senhor. Mas são muitas definições, A graça é a vida do novo pacto. De fato, a graça é a vida do novo pacto. Mas não nós podemos viver de definições em definições. Porque cada um define
de acordo com o seu contexto. Cada um define as coisas baseado no seu próprio contexto. Vou dar um exemplo. Se eu perguntar para 4 pessoas, né, o que é o fogo? Então eu vou perguntar para 4 pessoas diferentes o que é o fogo. Pode ficar tranquilo que eu não vou descer e vou te perguntar não, tá? Se eu perguntar para 4 pessoas diferentes o que é o fogo, então vamos lá. A primeira pessoa que eu perguntei é um cozinheiro, amém? E eu vou perguntar para o cozinheiro o que é o fogo. O que ele vai me dizer? Que é fonte de calor para cozinhar os alimentos. Se eu perguntar para um bombeiro o que é o fogo, ele vai dizer que o fogo é destruidor. É algo que consome, é algo que destrói. Se eu perguntar, né, para uma pessoa que vive num lugar de escuridão, o que é o fogo? Ele vai dizer, é fonte de energia. É fonte de luz, né? Então, quem vive na escuridão, quem não tem luz elétrica, quando ele acende lá a lareira, quando ele acende aquele negocinho que põe fogo, qual é o nome? Esqueci, lamparina. O fogo para ele se torna uma fonte de energia. Se eu perguntar para alguém que vive no Polo Norte, né, o que é o fogo, ele vai falar, é aquecimento, é calor, né, eu poder me aquecer. Então vocês estão entendendo que diante do contexto, cada um define fogo da maneira que entende, amém, igreja? Porque cada um define de acordo com o seu contexto, cada um define de acordo com a experiência que vive, e não é diferente com a graça do Senhor. As pessoas fazem, assim como o exemplo que eu dei do fogo, eles fazem com a graça. Para o pecador, a graça é aquilo que perdoou e salvou a sua vida, amém? Para o pecador, a graça é aquilo que perdoou os seus pecados. É o favor imerecido de Deus. Mas para o maduro, a graça não é mais um favor imerecido. A graça é a força e o poder que o capacita para fazer a obra. Para quem está passando pela tribulação, para quem está passando por algum tipo de problema, a graça é o poder que o sustenta. Então vocês estão entendendo que, de acordo com aquilo que eu estou passando, com aquilo que eu estou vivendo, com o meu contexto de vida, eu consigo definir a graça de várias formas, amém? Mas a pergunta que a igreja tem que fazer é: o que é graça e verdade para Deus? O que é graça e verdade para Deus? Porque nós não queremos só, né, enxergar um lado da moeda. Nós não queremos ver apenas uma faceta, né, do diamante. Quando o diamante está bem polido, ele tem várias facetas, amém? Nós não queremos ver apenas uma faceta, né, daquilo que se chama graça e ficar preso a uma definição, porque, né, as pessoas acabaram ficando presas. É um favor imerecido. A graça é o que Deus fez por nós na cruz, então a gente não precisa fazer mais nada, né? A hipergraça, que o povo acha que Jesus já fez tudo, Cristo já fez tudo e eu não preciso fazer mais nada, eu posso ficar deitado na minha rede com meu pé pro alto esperando Jesus voltar. A graça, ela vem muito mais da definição, né? Que, eu fui salvo, glória a Deus, amém? Que a graça te salvou, amém? Glória a Deus pela graça que veio, resgatou a sua vida, que te chamou para perto, glória a Deus. Mas tem gente que pensa que isso é tudo. Tem gente que pensa que a graça é isso, é Cristo nos resgatando, nossos delitos, nossas ofensas, nossos pecados, e me salvou, me livrou da morte, da condenação, não vou mais para o inferno, estou aliviado. Acha que a graça é apenas isso, mas Paulo vai falar em Efésios 3, que há uma riqueza da graça de Deus que é abundante. Paulo vai falar em Efésios 3 que a riqueza da graça é abundante. Então ela não é uma definição só, ela não é apenas, né, um resgate. Se Paulo vai definir que a graça ela é rica e a graça é abundante, então ela não pode ser apenas acerca de perdão de pecados. Claro que inclui o perdão do pecado, mas não é tudo. Mas se olharmos em parte, só vamos conhecer em parte, só vamos desfrutar em parte. E vamos ficar igual o povo de Israel, por mais de 1500 anos, escrevendo e descrevendo Deus da maneira que eles olhavam,
Deus, da maneira que ele... Ó, eu tô falando aqui agora. Deus, da maneira que eles entendiam como Deus era, que quando eles estavam passando pelas guerras, o Deus era o Deus dos exércitos, amém? Então, por mais de 1500 anos, o povo de Israel definiu Deus conforme o contexto que eles viviam. Era o Jeová Jirê, era o Jeová Rafá que cura, era o Jeová Jirê que provê, era o Jeová Nissi que era a bandeira deles, era o Senhor, Deus dos exércitos, porque eles viviam descrevendo em partes aquilo que era Deus. E nessa definição em partes, muita gente se perdeu. E muita gente continua se perdendo, porque ao invés de ter uma visão da parte de Deus, do que é sua graça, do que é sua verdade, fica vivendo em partes. Mas quando Cristo veio, nele reuniu todas as coisas. Quando Cristo veio, tudo passou a estar nele. A palavra vai dizer em João 1. Vou ler para vocês. João 1, versículo 14, 16 e 17, vai dizer assim. João 1. A palavra se tornou carne e armou o tabernáculo entre nós, e vimos a sua glória, a glória do unigênito da parte do Pai, cheio de graça e de verdade. Então, Cristo, se a palavra de Deus, se tornou carne, e ele era cheio de graça e de verdade, porque todos nós sabemos da sua plenitude, é graça sobre graça. A plenitude de Cristo é graça sobre graça, porque a lei foi dada por meio de Moisés, mas a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo, amém? Ele era cheio de graça e verdade. A sua plenitude era graça sobre graça. Ele era cheio, pleno de graça e verdade. Então, graça e verdade é tudo aquilo que Cristo é. A essência de Cristo, aquilo que preenche o interior de Cristo, ele é cheio de graça e verdade. Então, quando Cristo veio, aquilo que é em parte se desfaz, porque o perfeito é manifesto, amém? Aquilo que é em parte é desfeito, e aquilo que é perfeito passa a ser visto. Um Cristo pleno de graça, um Cristo cheio, que a palavra pleno significa cheio, transbordante, amém? O seu interior é completo de graça e de verdade. Então aí eu pego o texto de 1 João 4, assim como ele é, nós também somos nesse mundo. A igreja tem que ser como ele, cheios de graça e verdade. Portanto, eu posso passar a vida toda esperando viver coisas, passar por coisas, para definir o que é a graça naquele meu instante de vida que eu estou vivendo. Ou eu posso conhecer a graça de Deus em verdade, quando eu me coloco a conhecer quem é Cristo de verdade. Quando eu me coloco em não só definir a graça e a verdade pela circunstância que eu vivo, pelo momento que eu vivo, mas eu me dedico não só em ouvir, mas conhecê-lo a cada dia mais. E à medida daquilo que ele é, eu vou me tornando. Para muitos, a cruz foi o lugar em que seus pecados foram perdoados, amém? A cruz é o lugar aonde Cristo levou as minhas enfermidades, as minhas dores. Mas para o Pai, a cruz é o lugar aonde o seu Filho morreu. Então tudo depende da perspectiva que nós vemos. Vocês estão entendendo? Diga amém. Tudo depende da maneira que nós olhamos. E o que você quer dizer com isso, pastor? Eu quero dizer que não me interessa a sua perspectiva, me interessa a perspectiva de Deus. Não me interessa as suas definições, me interessa que a igreja entenda que ela nasceu para olhar da perspectiva de Deus, porque ela é celestial, amém? A igreja não é dessa terra. A palavra vai dizer, nós estamos nesse mundo, mas nós não somos desse, porque nós somos celestiais. A igreja é celestial, ela nasceu do eterno. Então a sua perspectiva circunstancial não pode definir aquilo que é eterno. A nossa perspectiva tem que ser a perspectiva de Deus. Como Ele vê a graça, como Ele vê a verdade, como Ele vê o Filho, como Ele vê a igreja. Isso que importa para nós.
porque só assim nós vamos ver a nossa função, o nosso chamado dentro do propósito de Deus. Somente quando nós enxergarmos da maneira que Deus enxerga, que nós vamos entender qual é o nosso chamado, o que nós fomos chamados para fazer dentro do propósito eterno de Deus. E a graça e verdade não se separam. Graça e verdade não se separam. Cristo era cheio de graça e verdade. Por quê? Graça e verdade não se separam. Então, tudo aquilo que Deus te chamou para fazer está fundamentado na graça e na verdade. Tudo aquilo que Deus te colocou como tarefa, né, que é o mesmo termo, né, como tarefa, como atribuição, como, né, algo que Ele te colocou para fazer em relação à obra e o propósito, não pode ser apartado da graça e da verdade. Gálatas 1, versículo 15. Para quem está anotando, anote. Gálatas 1, versículo 15, vai dizer assim para nós, versículo 15 e 16. Mas quando Deus me separou desde o ventre da minha mãe e me chamou pela sua graça, se agradou Deus em revelar o seu Filho em mim, para que eu o anunciasse como evangelho dentre os gentios. Imediatamente não consultei nem carne, nem sangue. Então, está dizendo para nós em Gálatas 1, que Deus nos separou desde o ventre da nossa mãe e nos chamou por onde? Nos chamou pela sua graça. Porque esse é o fundamento do novo pacto. Ele nunca vai nos chamar pela lei, porque a lei foi desfeita, amém? A lei caducou, para dizer, a lei caducou, foi cumprida, acabou. Então, a partir do momento que nós vivemos no novo pacto em Cristo, Ele nos chama pela sua graça. E aprove Deus, quis Deus, se agradou Deus de quê? De revelar o seu Filho em mim. Então, qual é o propósito do chamado de Deus na sua graça e na verdade? Porque Deus quer que conheçamos a sua graça em verdade, para formar o seu Filho em nós, para formar Cristo em nós. Está aí no versículo 16, se fosse você, marcava esse versículo, que assim que diz, agradou Deus, ou aprove Deus, ou quis Deus, revelar o seu Filho em mim. Porque Deus quer que conheçamos a sua graça e sua verdade, para que Cristo seja revelado em nós. Só conseguimos alcançar a revelação de Cristo, o Cristo não informativo, não exterior, um Cristo revelado em nós pela graça e pela verdade. Uma coisa é que digam que eu sou filho de Deus, outra coisa é que Ele revele o Filho em nós. Uma coisa é eu dizer que por eu ter confessado a Cristo, né, e declarado que Ele é Senhor da minha vida, como está lá em Romanos 10, versículo 9, né, que eu creio, né, com o meu coração, confesso com a minha boca que Jesus Cristo é Senhor e o nosso Deus Pai o ressuscitou ao terceiro dia, amém? E a partir daquele momento nós somos, né, reconciliados com Deus para viver a sua vida. E eu me torno filho de Deus, né? Porque agora eu estou reconciliado com o Pai novamente. Muito mais do que eu declarar que sou filho de Deus, é aquilo que Paulo está falando conosco em Gálatas. É Ele revelar, é Ele se agradar, é Ele mover pela graça com que Cristo seja revelado em mim. Por anos e anos nós dizemos que nós somos filhos de Deus. Por anos e anos nós dizemos que nós somos filhos do Senhor. Nós cantamos que somos filhos de Deus, amém? Nós declaramos que somos filhos de Deus, né? Uau, já não sou escravo, agora eu sou filho, né? Tem várias canções, várias músicas. Amém, igreja? Não estou condenando a música não, tá? Mas depois mais uma música que a pastora vai riscar que a gente não canta dentro da igreja. Tem várias, uma lista vasta de músicas que nós não cantamos mais, né? Mas não estou fazendo uma crítica a você declarar que é filho de Deus. Nós somos filhos de Deus, amém? Glória a Deus. E cantamos sobre isso, declaramos, já não sou escravo, né? Falamos a palavra que vai dizer que o Espírito testemunha, o nosso Espírito, que agora somos filhos de Deus, amém? Glória a Deus, a palavra declara que nós somos filhos, porém,
Não basta declarar que você é filho se você vive e continua seguindo, vivendo como se fosse escravo. Não adianta você cantar que é filho de Deus, não adianta você declarar que é filho de Deus, não adianta você conhecer a passagem bíblica que confirma que pelo Espírito agora você é filho de Deus, se você segue vivendo como se não fosse filho. Se você segue vivendo como se não fosse filho de Deus. Por quê? Porque ouvimos, mas não o conhecemos. Se você passa a sua vida no Evangelho ouvindo apenas e não conhecendo, você não entendeu o que é ser filho de Deus e você segue a sua vida como escravo. Porque o escravo ouve a voz do seu Senhor e obedece, mas só um filho conhece ele em intimidade. Só um filho conhece o seu pai em intimidade. E porque só ouvimos, porque não dá trabalho ouvir para a glória de Deus, para quem pode. Como não dá trabalho para ouvir, você não se dedica em conhecer. E o que nós devemos conhecer, então, pastora? O que eu devo conhecer? Devo conhecer os mais de 28 versículos que falam que eu sou filho de Deus? Não. O que você tem que conhecer é o que está dizendo em Gálatas, versículo 16. O que você tem que conhecer é a revelação do Filho em você. O que temos que conhecer é a revelação do Filho de Deus em nós. Eu não saberei o que é ser filho verdadeiramente. Nós não saberemos o que é viver como filho de Deus até que Ele seja revelado dentro de nós. Até que Ele seja revelado dentro de você. Você pode declarar com a sua boca que você é filho, mas você continua vivendo como se não fosse. Porque nós não somos filhos de Deus, né? Porque Deus tem 8 bilhões de filhos. Qual é o número da população mundial? Eu li uma matéria que nós já chegamos a 8 bilhões de pessoas, amém? Amém, igreja? Vamos se antenar nas realidades da vida. Um estudo que já disse que nós chegamos a 8 bilhões de habitantes, né? Morrem uns aqui, vivem uns ali, né? Aí faz a estimativa, a média, para a glória de Deus. Então, dizer que nós somos filhos de Deus não é dizer que, nossa, Deus tem 8 bilhões de filhos. Não, Deus não tem 8 bilhões de filhos. Deus tem um filho e nesse filho entramos todos. Deus tem um filho que era unigênito, se tornou primogênito, como está lá em Romanos 8, versículo 29. Romanos 8, 29, eu vou ler para você. Porque você está com cara de pango. Porque Ele nos conheceu de antemão, também nos predestinou para sermos conformados à imagem do Seu Filho, a fim de que Ele seja o primogênito entre muitos irmãos, amém? Mas não quer dizer que agora Deus tem 8 bilhões de filhos espalhados pela terra. Significa que Ele tem um filho e nesse filho se reúne todas as coisas. Porque Ele é o cabeça, nós somos o corpo, amém? Nós estamos reunidos todos em Cristo. Efésios 2, versículo 6 vai dizer que Deus nos ressuscitou com Cristo. Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Vou repetir para você. Efésios 2, versículo 6. Deus nos ressuscitou com Cristo. Não foi um de cada vez, tá? Com Cristo. E com Ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Tá? É porque a pessoa, né, às vezes tem uma mente criativa e fala, não, eu estou sentado nas regiões celestiais, eu tenho uma cadeira lá, olha a minha cadeira, estou vendo minha cadeira, que o povo que é muito espiritual, né, que gosta de espiritualizar aquilo que já é espiritual, porque a palavra já é espiritual, amém? E aí você, como é espiritual, quer espiritualizar o que é espiritual. E aí você, não, eu estou vendo a minha cadeira está lá, é uma cadeira prateada com dourado, você ainda gosta de botar cor na cadeira, né? Ela tem 4 pernas, tem rodinha, porque eu sou muito cansada, eu não quero empurrar a cadeira, tem rodinha minha. Né? Que o povo tem a mente, né, abençoada. Mas a palavra é clara, nós somos
com Cristo, ressuscitados com Cristo, com Ele assentados. Estamos nas regiões celestiais em Cristo. Então, não é cada um na sua cadeira, sentado um do lado do outro. Imagina, 8 bilhões de cadeiras, né? Um sentadinho do lado do outro. Tem cadeirinha para cada um com o seu nome lá. Não, estamos em Cristo, assentados em Cristo. Tudo está reunido em Cristo, porque Ele é o cabeça e nós somos o seu corpo. Em Cristo. E essa é a nossa morada, essa é a nossa residência, essa é a nossa habitação. Nele nós somos abençoados, nele nós somos justificados, nele nós somos reconciliados, nele nós somos regenerados, nele nós somos santificados, nele nós somos posicionados, nele nós somos aperfeiçoados. É nele, é com ele, é nele. Amém, igreja? Em Cristo. Essa palavra em Cristo é a expressão que mais aparece no Novo Pacto. Em Cristo, para que a igreja entenda que é tudo nele, porque é tudo sobre ele, é tudo sobre Cristo. Nós somos muitos filhos conforme o Filho. Não vou dar spoiler da série nova, né? Então não vou me aprofundar. Mas o que significa? Significa que nós estamos aqui para performar e ser algo diferente de Cristo. Nós estamos aqui para ser igual ao original. Amém? Nós estamos aqui para ser igual ao original. E o que significa isso? Significa que temos que ser igual ao primeiro. Em nada temos que diferir dele. Deus não está buscando 8 bilhões de filhos que tenham diferentes formas. Deus está buscando o seu filho multiplicado em 8 bilhões de pessoas. Ele não está buscando 8 bilhões de pessoas distintas, diferentes. Ele está buscando o seu filho em todas elas. Quando ele olha para Sabrina, ele quer ver o filho. Quando ele olha para o Rodrigo, ele quer ver o filho. Quando ele olha para a Thalita, ele quer ver o filho. Quando ele olha para a Michelle, ele quer ver o filho. Ele não quer ver pessoas distintas. Ele quer ver a vida do filho em você. Tudo que Deus olha, Ele quer ver a imagem do seu filho. E é por isso que o Evangelho, ele não foi feito para nós, apenas como a gente começou a ler em Colossenses. Por isso que o Evangelho, ele é global, amém? Ele é pandêmico, ele tem que se alastrar em todos os lugares do globo. Por quê? Porque esse Evangelho tem o poder de tornar com que todos os outros sejam como o primeiro. Esse Evangelho tem o poder de transformar 8 bilhões de pessoas como se fosse um. Por isso que o Evangelho é global. Nós somos diferentes em expressões, amém? Nós somos diferentes porque temos cada um uma tarefa, cada um tem um chamado a se fazer, amém? Cada um tem uma função específica dentro do corpo. Nós temos expressões diferentes, amém? O pastor Bruno tem uma maneira de ministrar a palavra, amém? Ele é engraçado, conta piada, divertido, né? Ele é doido, né? Quem conhece o pastor Bruno ministrando, ele é meio doidinho. A pastora Juliana não, é cheia de graça, de amor, né? Ela é tranquila, serena, não bate ninguém, prega rindo, ela está sempre sorrindo quando ministra a palavra, né? Ela fica quietinha aqui no canto dela só falando. Porque temos maneiras diferentes de nos expressar dentro daquilo que Deus nos chamou para fazer, amém? Nós somos diferentes, então, em expressão, mas em natureza nós temos que ser iguais àquele que nos chamou. Em natureza temos que ser todos iguais. A nossa natureza, o nosso interior, a nossa vida interior, tudo tem que ser igual a Ele. Por isso que o Pai está nos conformando à imagem do seu primogênito. Por isso que todos nós estamos sendo aperfeiçoados para que cheguemos à estatura do varão perfeito. Então não adianta, não, mas eu sou assim, esse é meu jeito, essa é minha natureza. Não interessa a sua natureza já tem que ter morrido há muito tempo. Porque a natureza que tem que habitar dentro de nós é a natureza chamada Cristo Jesus. É essa natureza que nós temos que nos conformar. E só conseguimos nos transformar e nos conformar a essa natureza pela graça e pela verdade de Deus. Não há outra forma, não há outro jeito. A lei nunca vai nos levar a ser conforme o Filho, somente a sua graça e a sua verdade. Então,
quando nós olhamos um para os outros, nós não temos que maximizar as nossas diferenças. Quando nós nos reunimos, quando nós estamos reunidos, o que nós temos que fazer é estar alinhados ao primogênito, amém? Você está aqui hoje para ser alinhado ao primogênito, amém? Para você poder entender a vida, conhecer a Cristo, para ser alinhado a essa verdade de graça, a essa realidade de Cristo, porque nós fomos feitos de acordo com um modelo, e o nosso modelo é Cristo. Essa é a graça do Evangelho, que todos cheguem ao modelo perfeito, que é Cristo. Então, ainda que o processo possa mudar, ainda que o meu processo seja diferente do seu processo, por conta da tarefa que me foi confiada, por conta das minhas atribuições, o fim é o mesmo. A finalidade é a mesma, que todo homem perfeito seja entregue diante de Deus, amém? Que todo homem seja entregue, colocado diante de Deus, como homem perfeito, como homem maduro, como Cristo Jesus. Os processos, eles são diferentes para cada um. Se nós lemos a palavra, a formação que Paulo teve em cima da vida de Timóteo foi diferente da formação de Tito, amém? Se você ler a palavra, você vai ver que Timóteo passou por coisas que Tito não precisou passar. Foi exigido de Timóteo coisas que não foi exigido de Tito, como foi exigido de Tito coisas que não foi exigido de Timóteo, porque cada um tinha a sua tarefa, amém? Cada um tinha a sua função dentro do corpo, mas o fim era o mesmo, que todos eles fossem conformados à imagem de Cristo, que todos eles chegassem à estatura do varão perfeito. Então, quando o Pai passar um scanner, amém, um raio-x em nós, igual aquele que entra de aeroporto, que vê dentro da sua mala, que acha tudo, vê o âmago do seu ser, o raio-x que aparece só sua caveirinha, como um scanner, quando Deus olhar para você como um raio-x, Ele tem que nos achar iguais à natureza do modelo Cristo. Quando Deus olha para nós e Ele vem com seus olhos de fogo, que são um scanner, que vai ver tudo aquilo que está dentro de nós, que esquadrinha, a palavra vai dizer que esquadrinha nosso pensamento, esquadrinha o nosso coração, amém? Então Ele tem que, quando Ele faz esse escaneamento, esse scanner de nós, o que Ele tem que ver é Cristo em nós, porque a meta é formar Cristo em todos os santos. A meta da graça e da verdade chegar a todo mundo não é apenas para eles ouvirem a palavra, é que para que todos sejam conformados a Cristo, para que todos sejam formados e moldados a Cristo. Deus não está levantando cópias, Deus não está levantando uma igreja de cópias, mas a multigraça do Senhor é essa, que possamos encontrar o Filho de Deus revelado em todos os santos. A multigraça do Senhor é essa, que Deus possa revelar o seu Filho a todos os membros do seu corpo, amém? Como diz a palavra de Gálatas 16, que o Senhor possa, colocar em nós a sua vida, a sua graça, a sua verdade, Gálatas 1:16 vai dizer: para que revelar o seu Filho em mim, para que seja revelado. Então entenda uma coisa, igreja. Primeiro, Cristo precisa ser revelado em você, para depois você fazer as suas atribuições, para que depois você possa servir, para que depois você possa exercer aquilo que Deus te chamou para fazer. Porque se você prestar atenção, está assim bem claro, versículo 16: se agradou Deus em revelar o seu Filho em mim. Para quê? Então, primeiro, Deus se agrada em revelar o Filho em nós, para que eu o anunciasse como evangelho entre os gentios. Então, para que você possa exercer o seu chamado, exercer a sua função, exercer a sua responsabilidade dentro do corpo, primeiro, o Senhor tem que revelar Cristo em você.
Então a função não vem antes do ser. Primeiro você tem que ser, para depois você fazer. A igreja não se trata em funções, a igreja não se trata de servir, a igreja se trata em você ser como Cristo é. E a partir do momento que você é como Cristo, você está apto para quê? Para anunciar o Evangelho, para fazer aquilo que Deus te chamou para fazer. Vocês estão entendendo? Diga amém. Para que você esteja pronto para cumprir a sua tarefa, a sua função, as suas atribuições, o seu chamado. Primeiro, Cristo precisa ser revelado a você. Primeiro, você precisa conhecer desse Cristo. Sabe por quê? Antes de fazer aquilo que Ele nos chamou, você precisa conhecê-lo, porque você não pode dar aquilo que você não tem. Você não pode expressar aquilo que você não é. E a obra do Senhor é a expressão do próprio Cristo. A obra é dele. A palavra diz em Efésios 2 que Deus preparou a obra de antemão para que nós andássemos sobre ela. Deus já preparou toda a boa obra de antemão para que caminhássemos sobre essa obra. Então, ao fazer a obra de Deus, Cristo é visto, Cristo é revelado, Cristo é expressado. Mas como eu vou expressar aquilo que eu não tenho? Como eu vou expressar aquilo que eu não sou? Então a palavra é muito clara e está nos ensinando. Primeiro o Senhor precisa se revelar a você, para que você esteja pronto para exercer o seu chamado. Por isso que Paulo vai falar com Timóteo: procura te apresentar aprovado. Paulo vai dizer para Timóteo: procura-te primeiro apresentar-se diante de Deus aprovado, que maneja bem a palavra da verdade. Paulo não falou para Timóteo assim, procura se apresentar diante de Deus para ver se você vai aprovado. Está escrito para ver se você vai aprovado, sim ou não? Não. Ele não fala, vai lá diante de Deus e testa lá para você ver se você é aprovado ou não. Ele diz para Timóteo: procura-te te apresentar a Deus aprovado. Aprovado, manejando bem a palavra da verdade. E não para ver se você vai ser aprovado. Então esse é o conselho de Paulo para Timóteo. Que ele se apresente aprovado. Por quê? Porque a partir do momento que eu tenho Cristo revelado em mim, eu já estou pronto para fazer a tarefa. Se eu tenho o Filho revelado em mim, quer dizer então que eu já estou pronto para anunciar o Evangelho, para poder falar da palavra, para poder fazer tudo aquilo que Deus me capacitou e me chamou para fazer. E esse é o propósito da natureza do chamado de Deus da graça em verdade. Qual é então o propósito que Deus quer em que nós conheçamos a sua graça em verdade, a sua graça e a sua verdade? É formar o seu Filho em nós. É formar o seu Filho em nós, para que quando Ele forme o Filho em nós, quando o Filho nos é revelado, nós sejamos aprovados para executar com responsabilidade e conforme o modelo, toda a tarefa, toda a função, toda a atribuição que Ele tem para cada um de nós dentro do propósito. Então é por isso que Deus está nos chamando para conhecer a sua graça em verdade. Para que o Filho se revele a nós. E quando Deus revelar o Filho em mim, nós sejamos aprovados para executar, e estejamos prontos para executar todo o nosso chamamento, amém? Toda a nossa tarefa, com responsabilidade, aquilo que Deus nos entregou dentro do seu propósito eterno, porque Deus não está buscando bons pregadores, Deus não está buscando bons cantores, Deus está buscando o seu Filho em nós. Deus está buscando o seu Filho em nós, porque você pode ser muito bom pregador, você pode ter uma boa oratória, você pode fazer aula de música a sua vida toda e ser um excelente cantante, um excelente tocante. Você pode ser bom em tudo, porque você estudou, se dedicou, mas ainda assim você pode ser vazio de Cristo e decaído da graça.
Porque a sabedoria desse mundo não te respalda. O que te respalda é Cristo em nós, esperança de glória. O que respalda a nossa vida não é a sabedoria dessa terra, porque o Senhor capacita aquele que Ele escolhe, amém? O que respalda a minha vida é ser cheio dessa graça, cheio dessa vida, cheio dessa verdade. Porque tem muita gente boa, muita gente, né, que sabe, que é letrado, que é estudioso, que canta bem, que prega bem, que fala bem, que ensina bem e é vazio de Cristo e vazio da graça. Porque ser cheio de Cristo e ser cheio da graça não vem pela sabedoria humana, vem pela revelação do Cristo em nós. Precisamos da graça, porque a graça é Deus trabalhando em nós, é Deus revelando Cristo em nós, é Deus formando Cristo em nós, é Deus removendo de nós toda aparência, é Deus removendo de nós todo esforço humano, para que a graça de Deus seja vista, para que Cristo seja visto. Então nós precisamos absorver essa graça. Essa graça precisa nos absorver para que a gente viva aquilo que Ele tem para nós. E eu quero encerrar com 1 Coríntios 5. 1 Coríntios 5. Não, mentira. 1 Coríntios 15. 1 Coríntios 15. Enquanto você abre, eu tomo um vento. 1 Coríntios 15, para mim esse está no meu top 5 de versículos. 1 Coríntios 15, versículo 9, diz assim: pois eu sou o menor dos apóstolos, eu que não sou digno de ser chamado apóstolo, porque persegui a igreja de Deus, mas pela graça de Deus sou o que sou, e a sua graça para comigo não se tornou vã. Antes trabalhei muito mais do que todos eles, todavia não eu, mas a graça de Deus que está comigo. Qual é o propósito da natureza e do chamado da graça de Deus em nós, da sua verdade? É determinar, autorizar e empoderar o meu chamado dentro do propósito eterno de Deus. A graça e a verdade vai moldar as minhas atribuições no propósito eterno. A graça e a verdade vai determinar e dirigir o meu esforço dentro do trabalho, né? Dentro do serviço com Deus. A graça e a verdade vai me fortalecer. A graça e a verdade vai nos empoderar naquilo que Deus nos chamou para fazer. Se você tiver que anotar, anote o que eu vou falar. A graça e a verdade vão formar o que eu sou, mas também vão modelar o que eu faço. A graça e a verdade, primeiro, vai formar o que eu sou, mas também vai moldar aquilo que eu faço, porque pela graça sou o que sou, pela graça eu sou filho de Deus, pela graça eu sou conformado ao Filho de Deus, pela graça esse Cristo me foi revelado, pela graça eu sou o que sou. Paulo está dizendo: eu não merecia estar aqui, eu não merecia ser apóstolo, eu não merecia, nem sou digno de ser chamado de apóstolo, porque ele vai dizer, porque eu persegui a igreja de Deus, matei muitos filhos de Deus, persegui a igreja do Senhor, mas pela graça eu sou o que sou. Não é pelo que ele tinha, não é pelo que ele aprendia, porque em Filipenses 3:9 ele vai dizer: eu considero tudo perda, eu lanço tudo fora, tudo que eu vivi, tudo que eu aprendi, tudo que eu sabia da lei, porque ele era muito inteligente, ele era um doutor da lei. Paulo, ele fala: eu considero tudo perda, é tudo lixo, porque o que me importa é ser achado nele. O que me interessa é ser achado em Cristo, é estar dentro dele, é estar próximo dele. Porque pela graça eu sou o que sou. Paulo entendeu
que o que foi revelado a ele não era algo que ele tinha que fazer, mas era alguém que ele tinha que se tornar. A graça vem nos revelar não algo que nós temos que fazer, mas quem nós temos que ser. Paulo entendeu que a graça não veio para lhe dar mais uma tarefa, mais uma atribuição, mas a graça veio tornar aquilo que ele era. E aquilo que ele era incluía fazer aquilo que Deus o chamou para fazer. Vocês conseguem compreender? Diga amém. O que você é em Deus por meio de Cristo é o que vai moldar a sua tarefa. Aquilo que você é pela graça de Cristo, aquilo que você é em Cristo, que vai moldar as suas funções, que vai moldar, né, as suas atribuições, que vai moldar aquilo que você foi chamado a fazer. Mas a chave é essa, a chave é que a graça e a verdade veio para revelar Cristo em nós, para que eu me torne aquilo que Ele é. E quando eu me torno aquilo que Ele é, eu estou pronto para fazer aquilo que Ele me chamou dentro do propósito eterno. Pela graça, sou o que sou. A sua graça para comigo não se tornou vã. Quer dizer, essa graça não foi infrutífera. Se tornar vã significa que ela não é infrutífera. Ele está dizendo, essa graça foi muito frutífera, porque por essa graça eu frutifiquei e cresci, como diz a palavra lá em Colossenses. Por essa graça eu frutifiquei e eu cresci. Ela não foi vã. E ele vai dizer, e essa graça que me tornou quem eu sou, que faz eu ser quem eu sou, não por mim, mas pelo Cristo que habita dentro de mim, eu trabalhei então mais do que todos. Mas não eu, porque não tem nada do meu esforço humano, porque se não fosse a graça, eu não faria nada, não conseguiria nada, não chegaria em lugar algum, mas a graça de Deus comigo. Esse versículo tem que ser a chave da vida da igreja, para que você entenda que não interessa a sua sabedoria dessa terra, não importa o seu nível cultural, não importa. O que importa é você se tornar aquilo que Ele é. E a graça e a verdade foi estabelecida para que Cristo seja revelado em nós. A graça é a habilidade divina para que eu e você possamos fazer aquilo que Deus nos chamou para fazer. A graça vem nos habilitar para fazer aquilo que Ele nos chamou a fazer. Porque trabalhei mais do que todos, mas não eu. A graça de Deus comigo. A graça de Deus comigo. Vocês estão entendendo? Diga amém. Então fique de pé que nós vamos orar. Acho que derramou água aqui.